Povo de Deus, bem-vindos à terceira aula do curso Comunicação e Oratória. O tema da nossa aula de hoje é a estrutura do sermão. E aqui nós vemos que a estrutura da prédica é o seu plano fundamental, que nós chamamos de esboço, é o esqueleto da nossa pregação. E essa estrutura deve ter uma unidade, isto é, deve ter uma coerência temática que corte de cima a baixo a nossa prédica. Deve também ter uma ordem, isto é, uma coesão de ideias, para não ficarmos divagando sobre assuntos que não dizem respeito ao tema principal. Deve também ter equilíbrio. A estrutura, as divisões devem ser organizadas de tal forma que tenhamos quase que o mesmo tempo em cada uma delas. Isso facilita a compreensão do ouvinte e, para nós, facilita a exposição. 3 são as partes principais do sermão: o exórdio, ou a introdução, a argumentação, ou corpo do sermão, e o que nós chamamos, com esse nome bonito, de peroração, isto é, a conclusão. O desenvolvimento, portanto, deve acompanhar esta lógica, este esquema básico. Comecemos, então, pela introdução, ou exórdio. Aqui, você deve atrair a atenção do seu público, da sua audiência. É aqui que você vai captar ou perder a atenção dos seus ouvintes. É um momento que exige concentração sua e da audiência. Então você deve captar esta atenção, despertando o interesse naquilo que você vai falar. Uma pessoa interessada vai ouvi-lo de bom grado. E o interesse alimenta essa atenção captada no início da prédica, da sua exposição. Mostre simpatia. Qualquer atitude pretensiosa ou qualquer brincadeira fora de lugar pode causar uma antipatia. Se você perder a atenção da pessoa neste momento, você não vai capturar mais o interesse dela pelo que você está falando. E como se faz isso? Ou melhor, qual é o tempo que eu devo usar isso? Se você calcular o tempo que você vai falar, use 10%, é um tempo razoável para a introdução. Você não deve se prolongar muito, senão ela vira a própria argumentação. Lembre-se, aqui você precisa captar a atenção, o interesse, a concentração da pessoa e dizer algo que ela realmente se interesse. Portanto, deve ser clara. Use uma linguagem natural, não afetada, sem termos gregos, hebraicos, sem termos em outras línguas que as pessoas não compreendem. Use a linguagem cotidiana, do dia a dia. Deve ser uma linguagem modesta. Não queira exibir os seus conhecimentos. O púlpito não é lugar de exibicionismo, não é lugar de pedantismo, não é lugar para fazer essas coisas. Bem, na verdade, acho que em nenhum lugar cabe esse tipo de atitude, menos ainda em um sermão. Que seja uma introdução apropriada. Se você está em um aniversário, que seja uma mensagem apropriada, uma introdução apropriada, falando algo do aniversariante ou da pessoa que está completando anos. Se for em um casamento, em um batismo, enfim, tenha a sensibilidade de fazer uma introdução apropriada ao seu sermão. Vamos ver alguns tipos de introdução. Entre os tipos de introdução, nós temos a textual. Leia um texto e mostre ao povo
como os fatos se relacionam nele. Explique os fatores importantes relacionados a esse texto que você está lendo. Não precisa ser necessariamente um texto da Escritura, pode ser uma notícia de jornal, pode ser um recorte de uma revista, mas tenha claro que este texto deve estar em conexão com o tema da sua prédica. Uma introdução contextual é aquela que você explica os arredores, a vizinhança do texto bíblico. Você deve olhar ao entorno do texto. Aí exige a intervenção da hermenêutica. Por exemplo, o filho pródigo. A parábola do filho pródigo é antecedida de duas outras parábolas que têm a mesma temática. A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. E aqui, o filho perdido. Portanto, você explica o contexto no qual as parábolas estão inseridas. Mas veja, é o contexto textual, não exatamente história, geografia, arqueologia, teologia, mas o texto, como ele está rodeado de outros textos que têm o mesmo objetivo. Um outro tipo de introdução é a introdução descritiva. Faz uma descrição dramática do filho, por exemplo, da parábola do filho pródigo. O que é uma exposição dramática da situação do texto? Por exemplo, os sentimentos de um pai que perde um filho para a vida, de um filho que abandona o lar. Isso não é novidade. O nosso mundo tem bastante exemplos que pode ser usada nessa descrição. Há um outro tipo, a temática. Isto é, você deve esclarecer o tema, definindo termos, explicando imagens que estão dentro do tema que você está trabalhando. O relacionamento pais e filhos. Você pode usar uma música popular, um hino que fale a respeito disso, ou na própria passagem bíblica que você escolheu, você pode mostrar essas imagens e explicá-las, ok? Uma outra tipo de introdução é uma introdução que a gente chama de introdução problema. Não que a introdução seja um problema, mas você formula um problema no início da sua prédica, do seu sermão, e vai tentar resolvê-lo através da sua prédica. A argumentação deve ser uma solução para aqueles que estão ouvindo e para o problema apresentado. Um exemplo: pessoas que necessitam de conforto, de consolo. Formule um problema. Como conseguir auxílio em momentos de dor? E tente responder a esse problema, porque de fato se constitui um problema seríssimo em nossas comunidades e no mundo atual que vivemos. Aqui nós temos mais dois tipos de introdução. A introdução ilustrativa. É bem conhecido os livros de ilustrações, os sites. Eu tenho alguns sites Aliás, vocês têm alguns sites sugeridos por mim na apostila e na plataforma sobre ilustrações. A ilustração tem o poder de mexer com a imaginação da pessoa. E uma vez que ela entre e imagine, através da ilustração, o tema que você quer tratar, você já capturou a sua atenção e terá essa atenção até o final da sua exposição. Eu gosto muito de usar ilustrações para capturar a atenção do povo de Deus que está me ouvindo. Você pode também formular uma pergunta, nós chamamos de introdução inquiritiva. Uma pergunta que você vai dar a resposta através do seu sermão. Uma pergunta
incisiva, clara e relevante. Isto é, a pessoa tem que se sentir como se ela mesma estivesse formulando aquela pergunta. Como você pode amar o seu cônjuge de uma maneira mais intensa? Quem não quer ser amado? Quem não quer amar? Então, nós temos aí uma pergunta que vamos responder ao longo da nossa prática. Depois de introduzirmos o sermão, antes de começarmos a argumentação, alguns autores fazem a proposição. Isto é, resumem em uma frase clara, positiva, com verbo no infinitivo, aquilo que eles vão falar. Eu costumo dizer, e digo a vocês também, que é aquela frase que nós devemos colocar na porta da geladeira e que nos lembre sempre de tudo que devemos falar naquele sermão. Então, fazer uma proposição é resumir em uma frase afirmativa, positiva, com verbo no infinitivo, aquilo que vamos falar no sermão. Me ocorre aqui uma proposição para o sermão de Caim. Após fazermos a introdução, antes de passarmos para a argumentação, nós devemos formular uma proposição. Proposição é uma frase positiva, afirmativa, com verbo no infinitivo, que resume de forma clara aquilo que vamos falar. Esta frase é a frase que a pessoa deve levar para casa e deve expressar todo o conteúdo do sermão. Escreva essa frase e coloque na porta da sua geladeira com um ímã, para que você lembre sempre aquilo que você tem que falar na sua prática. Portanto, proposição é uma maneira de as pessoas gravarem aquilo que você vai falar. Vamos fazer uma proposição ao sermão que você tem aí na sua apostila sobre Caim. Eu formularia a proposição da seguinte maneira: vamos falar nesta oportunidade sobre a marca que Deus colocou em Caim para a sua salvação, para a sua redenção. Uma frase desta forma. A pessoa vai para casa com essa frase na cabeça e não esquece de todo o sermão que você pregou. Vamos falar agora da argumentação. Outros nomes da argumentação é corpo do sermão, discussão, argumento ou desenvolvimento. Os argumentos do sermão, do corpo, devem ser extraídos da Bíblia. Então, daí você tem que selecionar textos bíblicos para que você consiga montar a sua argumentação. De preferência, expositivamente. É o meu preferido. As divisões do sermão, elas são as seções principais, em que você ordena ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e assim por diante. Isso dá uma ordem clara para você e para o seu ouvinte. Um sermão bem planejado deve seguir uma estrutura equilibrada entre as partes. E não tem um número exato, necessariamente, de divisões. Mas não podemos pôr duas ou nem muitas divisões, de tal forma que a gente perca o foco. Portanto, nós fazemos divisões maiores e dentro dessas divisões maiores podemos fazer outras divisões. Como eu disse, não há um número delimitado, mas é preciso
haver uma organização de tal forma que a estrutura seja clara na mente do ouvinte e ajude ele a entender a argumentação, o desenvolvimento da sua palavra, do seu tema, daquilo que você está propondo como tema do sermão. Então, as divisões têm por finalidade desenvolver ou promover a unidade de pensamento. Isto é, as pessoas seguirão o seu raciocínio se a estrutura estiver de acordo com o seu pensamento. Portanto, a lógica que rege as divisões da argumentação, do corpo do sermão, é a lógica do seu pensamento. Portanto, antes de construir uma estrutura de sermão, você deve ter claro como a sua cabeça funciona, como os seus pensamentos são organizados. Se você não organiza seus pensamentos, você não pode esperar que as pessoas entendam corretamente aquilo que você está dizendo. Um truque ou uma dica é você usar 3 afirmações. Cristo é o Senhor, Cristo é Filho de Deus, Cristo é o nosso Redentor. Use 3 exclamações, ou 3 afirmações, ou 3 interrogações. Mas nunca misture interrogação com exclamação, com afirmação. Porque isso transforma-se numa salada na cabeça da pessoa que está ouvindo. Então, organize da maneira que você organiza os seus pensamentos. Passemos, então, à conclusão. Tem esse nome bonito, peroração. Aqui nós estamos no ponto crucial, em que a pessoa está esperando algo para a vida dela. Está esperando que você a convide para tomar uma decisão. Está esperando que você fale algo que vá fechar a sua argumentação, a sua introdução, o seu sermão, com algo que ela possa praticar, que ela possa viver. Então é um momento fundamental e crucial em que você alcança o clímax do seu sermão. Aqui eu tenho visto que os pregadores têm cometido os maiores equívocos. Já viu aquele sermão que não termina nunca? Que a pessoa fica dizendo, nós já vamos concluir, agora a conclusão. Isso significa, entre outras coisas, que ela não preparou e não sabe como terminar aquilo, obviamente, que ela não preparou. Então, é preciso ficar atento e dar uma importância e uma atenção fundamental a esta parte. Aqui você deve concluir com palavras incisivas, palavras apropriadas. Isto é, você deve colocar apenas e utilizar os argumentos usados no sermão. Não colocar nada novo, nenhuma ideia, não argumentar mais. Se você já argumentou, não adianta na conclusão querer apresentar novas evidências. A conclusão é lugar de resumir e fechar a sua mensagem. Deve ser enérgica, no sentido de contundente. Isto é, você deve crer naquilo que você está pregando. Deve ser uma reprodução vívida e forte do seu pensamento, ou do pensamento principal do sermão. Isto é como fixar com pregos a sua mensagem, de tal forma que as pessoas gravem em sua mente e seu coração aquilo que você preparou com tanto carinho. Uma boa conclusão deve ser precisa, isto é, falar do tema proposto. Deve ser definida com limites claros para não extrapolar e ficar falando indefinidamente. E deve ser clara nos pensamentos e na expressão. Não pode parar dúvidas daquilo que você está fazendo. Muita gente termina com aquela
frase costumeira: será, irmãos, que estamos fazendo isso? Será que nós estamos isso ou aquilo? Eu não costumo usar isso nas minhas pregações. Ou eu faço uma afirmação clara, devemos fazer isso, ou nós não estamos fazendo e devemos fazer. Para que a pessoa tenha isso como definitivo e não saia com aquela impressão: puxa, será que eu estou fazendo ou não estou fazendo? Isso significa que ela não entendeu a sua mensagem. Se há uma parte do sermão que exija maior clareza e conselhos definidos e objetivos, é justamente a conclusão. Você pode pôr todo o seu trabalho a perder se não fizer uma boa peroração. Então, a estrutura do sermão basicamente se divide em 3 partes: a introdução, o corpo, a argumentação e a conclusão. Você capta a atenção do seu ouvinte na introdução, apresenta os seus argumentos e conclui de uma forma categórica, positiva, que a pessoa vá para casa certo do que tem que fazer, de como ela tem que agir, o que ela tem que crer. Espero você numa próxima aula. Deus abençoe a todos. Após fazermos a introdução, antes de passarmos para a argumentação, nós devemos formular uma proposição. Proposição é uma frase positiva, afirmativa, com verbo no infinitivo, que resume de forma clara aquilo que vamos falar. Esta frase é a frase que a pessoa deve levar para casa e deve expressar todo o conteúdo do sermão. Escreva essa frase e coloque na porta da sua geladeira com um ímã, para que você lembre sempre aquilo que você tem que falar na sua prédica. Portanto, proposição é uma maneira de as pessoas gravarem aquilo que você vai falar. Vamos fazer uma proposição ao sermão que você tem aí na sua apostila sobre Caim. Eu formularia a proposição da seguinte maneira: vamos falar nesta oportunidade sobre a marca que Deus colocou em Caim para a sua salvação, para a sua redenção. Uma frase desta forma. A pessoa vai para casa com essa frase na cabeça e não esquece de todo o sermão que você pregou. Vamos falar agora da argumentação. Outros nomes da argumentação é corpo do sermão, discussão, argumento ou desenvolvimento. Os argumentos do sermão, do corpo, devem ser extraídos da Bíblia. Então, daí você tem que selecionar textos bíblicos para que você consiga montar a sua argumentação. De preferência, expositivamente. É o meu preferido. As divisões do sermão, elas são as seções principais, em que você ordena ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e assim por diante. Isso dá uma ordem clara para você e para o seu ouvinte. Um sermão bem planejado deve seguir uma estrutura equilibrada entre as partes. E não tem um número exato, necessariamente, de divisões. Mas não podemos pôr 2 ou nem muitas divisões, de tal forma que a gente perca o foco. Portanto, nós fazemos divisões maiores e dentro dessas divisões maiores podemos fazer outras divisões. Como eu disse, não há um número delimitado, mas é preciso haver uma organização de tal forma que a estrutura seja clara na mente do ouvinte e ajude
ele entender a argumentação, desenvolvimento da sua palavra, do seu tema, daquilo que você está propondo como tema do sermão. Então, as divisões têm por finalidade desenvolver ou promover a unidade de pensamento. Isto é, as pessoas seguirão o seu raciocínio se a estrutura estiver de acordo com o seu pensamento. Portanto, a lógica que rege as divisões da argumentação, do corpo do sermão, é a lógica do seu pensamento. Portanto, antes de construir uma estrutura de sermão, você deve ter claro como a sua cabeça funciona, como os seus pensamentos são organizados. Se você não organiza seus pensamentos, você não pode esperar que as pessoas entendam corretamente aquilo que você está dizendo. Um truque ou uma dica é você usar 3 afirmações. Cristo é o Senhor, Cristo é Filho de Deus, Cristo é o nosso Redentor. Use 3 exclamações, ou 3 afirmações, ou 3 interrogações. Mas nunca misture interrogação com exclamação, com afirmação. Porque isso transforma-se numa salada na cabeça da pessoa que está ouvindo. Então, organize da maneira que você organiza os seus pensamentos. Passemos então à conclusão. Tem esse nome bonito, peroração. Aqui nós estamos no ponto crucial, em que a pessoa está esperando algo para a vida dela. Está esperando que você a convide para tomar uma decisão. Está esperando que você fale algo que vá fechar a sua argumentação, a sua introdução, o seu sermão, com algo que ela possa praticar, que ela possa viver. Então é um momento fundamental e crucial em que você alcança o clímax do seu sermão. Aqui eu tenho visto que os pregadores têm cometido os maiores equívocos. Já viu aquele sermão que não termina nunca? Que a pessoa fica dizendo, nós já vamos concluir. Agora a conclusão. Isso significa, entre outras coisas, que ela não preparou e não sabe como terminar aquilo, obviamente, que ela não preparou. Então, é preciso ficar atento e dar uma importância e uma atenção fundamental a esta parte. Aqui você deve concluir com palavras incisivas, palavras apropriadas. Isto é, você deve colocar apenas e utilizar os argumentos usados no sermão. Não colocar nada novo, nenhuma ideia, não argumentar mais. Se você já argumentou, não adianta na conclusão querer apresentar novas evidências. A conclusão é lugar de resumir e fechar a sua mensagem. Deve ser enérgica, no sentido de contundente. Isto é, você deve crer naquilo que você está pregando. Deve ser uma reprodução vívida e forte do seu pensamento, ou do pensamento principal do sermão. Isto é como fixar com pregos a sua mensagem, de tal forma que as pessoas gravem em sua mente e seu coração aquilo que você preparou com tanto carinho. Uma boa conclusão deve ser precisa, isto é, falar do tema proposto. Deve ser definida com limites claros para não extrapolar e ficar falando indefinidamente. E deve ser clara nos pensamentos e na expressão. Não pode parar dúvidas daquilo que você está fazendo. Muita gente termina com aquela frase costumeira, será, irmãos, que estamos fazendo isso? Será que nós estamos isso ou aquilo?
Eu não costumo usar isso nas minhas pregações. Ou eu faço uma afirmação clara, devemos fazer isso, ou nós não estamos fazendo e devemos fazer. Para que a pessoa tenha isso como definitivo e não saia com aquela impressão, puxa, será que eu estou fazendo ou não estou fazendo? Isso significa que ela não entendeu a sua mensagem. Se há uma parte do sermão que exija maior clareza e conselhos definidos e objetivos, é justamente a conclusão. Você pode pôr todo o seu trabalho a perder se não fizer uma boa peroração. Então, a estrutura do sermão basicamente se divide em 3 partes: a introdução, o corpo, a argumentação e a conclusão. Você capta a atenção do seu ouvinte na introdução, apresenta os seus argumentos e conclui de uma forma categórica, positiva, que a pessoa vá para casa certo do que tem que fazer, de como ela tem que agir, o que ela tem que crer. Espero você numa próxima aula. Deus abençoe a todos.